Boa tarde a todos. Estou sendo escutada, ok? Boa tarde a todos os que nos escutam, que nos assistem, que estão conosco neste importante debate, que é o debate que abre, de alguma maneira, as discussões, né, com as quais o comitê SUAS Santa Catarina Covid-19 está comprometido. Quero inicialmente informar a quem nos assiste que o Comitê SUAS Santa Catarina Covid-19 é uma iniciativa da sociedade civil coordenada pela Frente Parlamentar, que reúne várias entidades de defesa da assistência social no que se refere aos seus usuários, aos seus trabalhadores, aos gestores e às entidades. Também compõe o comitê, não é, universidade, áreas de estudo, Ministério Público, algumas representações do sistema de justiça e conselhos profissionais e associações de profissionais. O comitê basicamente nasce na expectativa de agregar forças na direção de assegurar o direito da assistência social ao cidadão e também de assegurar condições de trabalho, não é, aos trabalhadores e trabalhadoras do SUAS que nesse momento enfrentam, assim como os demais trabalhadores das áreas de política pública, um grande desafio para desenvolver a sua atividade. Então, eu gostaria de agradecer em nome do comitê. No comitê, eu estou representando o Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Santa Catarina. Meu nome é Luziele Tapajós e estou aqui apenas para dar boas-vindas ao professor Jaime, chefe do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Santa Catarina, ao doutor Alessandro, que está conosco, do Tribunal Regional do Trabalho, e ao economista Maurício Molinari. Quero dizer a vocês que é muito importante esse nosso debate inaugural, não é? E dizer que quem nos assiste, quem está aqui conosco hoje, quem vai estar chegando durante o processo do nosso debate, vem buscar um debate que certamente qualificará o cotidiano, né? Decodificará, né? As tantas situações que nós vivemos nesse tempo de pandemia. Então, eu quero passar a palavra para o Jaime, professor Jaime, para que ele possa fazer aí as honras e coordenar esse processo de debate. Muito obrigada. Obrigado, professora Luziele. E também, né, queremos inicialmente agradecer aos nossos convidados que aceitaram o convite, né, de estar aqui conosco para discutir esse tema tão importante, né, de extrema relevância para todos os trabalhadores e trabalhadoras em geral. E também gostaria de dizer que essa atividade ela está sendo organizada, né, e levada a cabo pelo Núcleo de Estudos, né, e Pesquisas Trabalho e Questão Social e América Latina, e também pelo outro grupo de pesquisa, né, Veias Abertas, que discute também a questão do trabalho e política social na América Latina, ambos grupos pertencentes, né, vinculados ao programa de pós-graduação e ao Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Santa Catarina. E é claro que, né, como a professora Luziele já comentou, esse webinar ele integra, né, esse conjunto de atividades que vem sendo coordenado pelo Comitê Estadual SUAS, né, Santa Catarina Covid-19, e né, no qual tem, né, a participação da própria professora Luziele Tapajós, mas também a representação da professora Tânia, da professora Fabiana e da professora Edivane. E também eu gostaria de ressaltar, né, que essa atividade hoje, ela integra também um conjunto de outras atividades, né, que vêm sendo realizadas, que vão ser também realizadas no dia de amanhã, né, e que está sendo conduzida pela Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, que também soma, né, esforços com outras entidades em todo o país
pela defesa, né, da ciência, e essas entidades também vinculadas à área da ciência, tecnologia e inovação, e que, né, realizará, então, a marcha virtual pela defesa da ciência, e tem um conjunto muito grande também de atividades em todas as redes sociais, enfim, para chamar a atenção exatamente da importância, né, da ciência no enfrentamento da pandemia da Covid-19 e de suas implicações, tanto do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e também na saúde das pessoas. Então, nós deixamos aqui também esse registro e a nossa colaboração. Bem, dito isso, né, então nós vamos começar a nossa conversa, né, sobre os impactos da pandemia, né, nas relações de trabalho e na atuação sindical, e para isso, né, vão nos brindar com suas reflexões, né, a respeito desse tema o doutor Alessandro, que possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente ele é magistrado, né, do Tribunal Regional do Trabalho, aqui da 12ª Região, e também é mestre e doutor, né, em Direito do Trabalho na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, vinculado à USP, e é lá também vinculado ao Grupo de Pesquisa Trabalho e Capital do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social. Ele tem experiência, né, na área, portanto, do direito, com ênfase, obviamente, no direito do trabalho, e atua principalmente, né, nas discussões em torno, né, da teoria marxista do direito, a teoria marxista da dependência, a forma jurídica dependente. E, recentemente, ele, né, defendeu a tese sobre o problema da efetividade do direito do trabalho no contexto do capitalismo dependente brasileiro. Também vai estar conosco, né, o economista Maurício Molinari. Ele é formado em Ciências Econômicas também pela Universidade Federal de Santa Catarina e é o mestrando, né, do nosso programa de pós-graduação em Serviço Social. O Maurício, ele trabalha, né, no Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, de IESE, e atua principalmente junto à Federação dos Trabalhadores do Comércio do Estado de Santa Catarina. Ele também, né, discute as questões relacionadas, portanto, à história econômica, economia política, a teoria das organizações, as relações de trabalho e, óbvio, dos direitos sociais. E tem, recentemente, uma publicação que eu convido, né, a gente a ler, que foi publicada na revista Argumento, o último volume, né, volume número 12 da revista Argumento da Universidade Federal do Espírito Santo, em que ele discute a questão das greves de massa ou o apassivamento da classe trabalhadora. Bem, como é que será a nossa programação aqui de trabalho, né? Cada um dos expositores terá até 25 minutos para apresentar suas contribuições sobre o tema, né, do nosso webinar. Depois dessas duas exposições, então, nós vamos abrir para o debate, né? Então, nesse sentido, nós já pedimos, né, para as pessoas que nos acompanham aí pelo canal do comitê, né, no YouTube, que façam suas questões por meio do chat, né, que serão elas, então, aglutinadas, né, em blocos de questões, considerando, né, e a gente vai ver quantos blocos a gente vai conseguir realizar, considerando um tempo total aí da nossa atividade prevista para 1h e 30 minutos. E para a composição dos blocos de questões, eu conto também, de novo, aí com o apoio da professora Luziele, com o da Mariana, né, e da Flávia, e também da professora Edivane, que nos acompanham aí pelo canal. Então, sem mais delongas, né, esperamos que tudo ocorra bem aí com a rede da internet, para que a gente sempre fique permanentemente no ar. Eu passo, então, a palavra agora ao doutor Alessandro para que ele faça as suas considerações aí no tempo de 25 minutos. Quando faltar uns 5 minutos, mais ou menos, a gente coloca aqui no chat que está chegando o tempo aí. Ok, Alessandro? Com você a palavra. Obrigado. Ok. Uma boa tarde, Jaime. Quero primeiramente agradecer o convite. Fiquei muito feliz e honrado com o convite para participar desse relevante e oportuno debate nesse momento. Boa tarde também, professora Luziele. Parabéns pela criação do comitê SUAS. Tenho certeza que é uma iniciativa que vai dar resultados positivos, é uma iniciativa pioneira, de vanguarda, que era necessária e é muito bem-vinda nesse momento em que os trabalhadores do serviço social também estão sendo expostos aí na linha de frente no combate a essa pandemia. Também cumprimento Maurício Molinari, economista do DIEESE, que teve a gentileza, em uma outra ocasião, de compartilhar comigo alguns dados relativos ao mercado de trabalho brasileiro, numa pesquisa que fiz sobre a litigiosidade nas relações de trabalho, que foi publicada no ano passado. É um prazer revê-lo, Maurício.
Boa tarde. E boa tarde também a todos aqueles que estão assistindo, que vão participar logo mais do debate conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Como eu disse, uma honra, uma satisfação participar dessa discussão, desse debate. Então, recentemente, no contexto dessa crise generalizada que o Brasil e o mundo enfrentam, tornou-se corrente aqui no nosso país um discurso que diz que, diante desse cenário, diante dessa conjuntura, nós precisaríamos também de um direito de crise, né? Um direito adaptado para enfrentar a crise. Então, aí seria necessário um direito constitucional de crise, que já foi mais de uma vez trazido no julgamento do Supremo Tribunal Federal, e também um direito do trabalho de crise, o que justificaria a adoção de medidas legislativas excepcionais para regular as relações de trabalho nesse momento, né? Como um instrumento de enfrentamento dessa crise econômica, que, por sua vez, teria sido causada pela crise sanitária, pela pandemia de coronavírus. Esse discurso ele é equivocado basicamente por duas razões. Em primeiro lugar, porque essa crise econômica ela não é tão inesperada como ela tem sido apresentada para nós, né? É uma crise econômica que já era prevista, já estava no radar há algum tempo, e alguns países já estavam se preparando para enfrentá-la. A gente pode verificar isso quando se vê que a guerra comercial entre China e Estados Unidos vem aí desde 2017, desde 2018. Esses países já estavam se preparando para essa crise econômica que estava aí no horizonte, né, se aproximando no nosso horizonte. Do ponto de vista jurídico, isso tem uma relevância, porque quando a gente fala no Instituto Jurídico da Força Maior, só constitui força maior os fatos que são imprevisíveis, irresistíveis e inevitáveis. Então, se a gente conclui que a crise econômica não era tão imprevisível, tão inesperada assim, por consequência, a gente também não poderia dizer que os efeitos econômicos decorrentes dessas crises, eles constituem força maior para medidas excepcionais. Um segundo ponto que faz com que esse discurso seja equivocado, e aí entrando mais diretamente no nosso tema, é que mais adequado do que nós falarmos em um direito do trabalho de crise é falarmos na crise do direito do trabalho. O direito do trabalho, como nós bem sabemos, ele é resultado de um longo processo histórico de luta dos trabalhadores por melhorias nas suas condições de vida. Então, esses direitos eles foram conquistados pelos trabalhadores, eles não foram concedidos, não foram outorgados pelo Estado, eles são resultados, são conquistas dessas lutas históricas e foram materializados em normas que prevêem direitos. Então, aí nós temos normas que estabelecem limites à duração da jornada de trabalho, normas que protegem a saúde e a segurança no trabalho, normas que estabelecem salário mínimo e assim por diante. Portanto, a gente pode concluir que o direito do trabalho ele tem como objetivo, como finalidade, a proteção dos trabalhadores. Numa linguagem jurídica, a gente poderia dizer que o direito do trabalho cria desigualdades jurídicas para compensar desigualdades econômicas e, assim, por consequência, restabelecer a igualdade entre as partes. Evidentemente que o estabelecimento e a consolidação desse direito do trabalho com esse tipo de finalidade encontrou resistências ao longo da história. Por isso que é um processo de luta histórica, né? Essas resistências elas se intensificaram nos anos 60, naquilo que ficou conhecido como um processo de flexibilização do direito do trabalho. E o que é a flexibilização do direito do trabalho? São alterações no sistema legislativo que suprimiram, que extinguiram direitos ou que permitiram que negociações coletivas ou negociações individuais suprimissem ou reduzissem o grau de garantia dos direitos previstos na legislação. Esse processo ele já é antigo, se intensificou principalmente nos anos 60, a gente pode lembrar aí da lei de FGTS, que é de 1966, que extinguiu a estabilidade decenal. O processo continuou nos anos 70, na década de 70. Na década de 80, houve aí um período de trégua com a Constituição de 88, que inclusive permitiu algum tipo de avanço nesses direitos, mas logo em seguida se intensificou nos anos 90,
A gente pode se lembrar da lei do banco de horas, ou também a autorização para terceirização, né, que é produto de uma construção jurisprudencial, nem tanto legislativa, principalmente uma construção vinda do próprio Tribunal Superior do Trabalho. Esse processo, nos anos 2000, ele arrefeceu um pouco, até houve a possibilidade de alguns avanços, como, por exemplo, a regulação do aviso prévio proporcional, a lei do trabalho doméstico e alguns outros exemplos. Mas, a partir do golpe de 2016, esse processo de flexibilização do direito do trabalho se intensificou muito e culminou com a reforma trabalhista de 2017, a Lei 13.467 de 2017. Essa lei alterou inúmeros, na verdade, mais de 160 dispositivos da CLT. Em sua maior parte, suprimiu direitos e estabeleceu, na verdade, proteções à atividade econômica e não à parte hipossuficiente, no caso dos trabalhadores. Então, a reforma trabalhista, ela culmina esse processo de flexibilização do direito do trabalho a tal ponto que a gente poderia não mais tratar em flexibilização do direito do trabalho, mas em sim numa desfiguração do direito do trabalho, que outrora tinha o objetivo de proteger os trabalhadores. As normas legislativas, as normas legais passaram a proteger a atividade econômica, a proteger as empresas, e, na verdade, criaram um estatuto legislativo que, em vez de proteger os trabalhadores, em muitas situações os colocam em uma condição pior, mais prejudicial do que as pessoas que participam de relações sociais em que se pressupõe a existência de uma igualdade jurídica, como o direito civil, por exemplo. Então, de um processo de flexibilização do direito do trabalho, a gente chegou no momento de desfiguração do direito do trabalho. Em outros países, esse processo também aconteceu. A gente pode dar o exemplo da França, por exemplo, em que lá eles denominam esse processo de transfiguração do direito do trabalho para um direito do emprego, em que, em vez de proteger a classe trabalhadora e melhorar sua condição social, essas normas estariam tendo por objetivo, nesse momento histórico, a proteção do emprego. Esse discurso também é muito frágil, porque não existe nenhuma pesquisa científica que tenha conseguido demonstrar claramente a vinculação entre a manutenção dos empregos ou a redução do desemprego e o nível de regulação das relações de trabalho. Então, apesar de todas as reformas trabalhistas que têm sido feitas mundo afora, não existe uma correlação entre essa desregulamentação e a redução do desemprego. No Brasil, o exemplo é muito evidente, né? Porque a reforma trabalhista já é de 2017, nós estamos em 2020, e que o que nós temos acompanhado é apenas o aumento do desemprego, e não foram criadas novas vagas. As vagas que foram criadas, na verdade, são vagas de trabalho precário, em que as pessoas têm um nível de proteção muito reduzido. Então, além da reforma trabalhista, de 2017, em 2019 nós tivemos também uma medida provisória, a medida provisória 905, que criou esse tal Programa do Emprego Verde e Amarelo, que aprofundou ainda mais esse processo de desfiguração do direito do trabalho, reduziu muitos direitos, como, por exemplo, aumentou a jornada dos bancários de 6 para 8 horas, né, com exceção daqueles que trabalham exclusivamente no caixa. Todos os demais integrantes da categoria dos bancários passaram a estar sujeitos à jornada de 8 horas. E também reduziu vários outros direitos para quem é contratado por meio desse regime especial de contrato verde e amarelo, como, por exemplo, a redução do FGTS de 8% para 2% e várias outras medidas de redução de direitos. Então, é nesse contexto de flexibilização, desfiguração do direito do trabalho, em que nós chegamos até 2020 e aí nos deparamos com essa crise generalizada, crise econômica, crise sanitária, crise política, e com as medidas legislativas que foram adotadas para enfrentar esse momento de crise. Então, se nós formos
observar essa regulação dessas medidas vendidas como excepcionais, a gente percebe que elas não são excepcionais. Na verdade, essas medidas, elas fazem parte de um processo que se intensificou a partir de 2016, 2017, e que hoje as normas legislativas, em vez de regularem as relações de trabalho com aquele objetivo outrora existente de proteger a parte hipossuficiente, essas normas elas vêm para reduzir ou para piorar, pra reduzir o nível de garantias dos trabalhadores e para reduzir a sua condição social, para precarizar a sua condição social. Então, a gente percebe que essas normas elas não têm nada de excepcionais. Na verdade, elas fazem parte desse contexto histórico e apenas confirmam essa tendência que a gente observa aí desde os anos 60 e que se intensificou drasticamente a partir de 2016. Então, em 2020, nesse contexto que eu acabei de apresentar, foram aprovadas principalmente duas medidas provisórias para enfrentar a crise econômica da pandemia, que é a medida provisória 927 e a medida provisória 936. A medida provisória 927, ela já foi classificada como um terrorismo legislativo ou uma legislação genocida. Por quê? Ela previa, por exemplo, no artigo 18, a possibilidade de os empregadores suspenderem os contratos de trabalho por até 4 meses sem pagar nada. E também sem nenhuma previsão de benefício assistencial por parte do Estado. Então, do dia para a noite, os trabalhadores podiam ficar 4 meses destituídos da sua única fonte de renda de subsistência. Evidentemente que essa previsão foi objeto de uma reação extremamente negativa da sociedade, e no dia seguinte, essa previsão foi revogada. Essa possibilidade de suspensão do contrato de trabalho por 4 meses sem nenhum tipo de pagamento. No entanto, essa foi a única medida revogada no dia seguinte. Todas as demais previsões da medida provisória 927 continuaram valendo e ainda estão em vigor. Então, dentre essas medidas de enfrentamento a essa crise econômica, os empregadores, segundo a medida provisória 927, podem se valer do teletrabalho, da antecipação de férias individuais e concessão de férias coletivas, e caso se adote a antecipação das férias individuais ou das férias coletivas, foram afastadas várias regras da CLT que estabeleciam normas como, por exemplo, pagamento antecipado, pagamento de 1/3, juntamente com o pagamento das férias, e outras normas, ou até é possível a concessão, a antecipação das férias antes do término do período aquisitivo. Além disso, também a medida provisória possibilitou a adoção generalizada do banco de horas, inclusive por meio de acordo individual. Banco de horas, inclusive, que pode gerar saldo para o empregador. Quer dizer que o empregador pode deixar o seu empregado em casa, essas horas elas vão constar de um saldo negativo no banco de horas e depois elas podem ser exigidas no futuro e devem ser compensadas num prazo de até 18 meses. Veja que ela inverte a lógica do banco de horas, que já era uma norma que vinha para precarizar as condições de trabalho, mas antes só se permitia banco de horas com saldo positivo. Então, o trabalhador fez horas extras, ele recebe esse saldo de horas nesse banco de horas, e posteriormente ele vai compensar recebendo uma folga a partir de determinadas regras que deveriam ser estabelecidas necessariamente por negociação coletiva. Outras possibilidades que foram disponibilizadas aos empregadores pela medida provisória 927 foram a suspensão das exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho, o direcionamento do trabalhador para a qualificação e o diferimento do recolhimento do FGTS. Então, o FGTS, nos meses de abril, maio e junho, ele não precisa ser recolhido nesse momento, o recolhimento foi diferido
num prazo bem mais longo, sem que isso signifique atraso, né? Ele vai poder ser recolhido posteriormente, sem juros, sem multa, e assim por diante. A medida provisória 927 também traz algumas regras dirigidas diretamente para aqueles trabalhadores que em atividades essenciais, que a gente já falou aqui dos trabalhadores da assistência social, que, como falamos, fazem parte da linha de frente no enfrentamento da pandemia, mas a medida provisória trata diretamente daquilo que seria a vanguarda desse enfrentamento, que são os trabalhadores, os profissionais de saúde. Para esses, a medida estabeleceu que é possível a prorrogação da jornada de trabalho para além da 12ª hora. Então, via de regra, esses trabalhadores já enfrentam aí o regime de 12 por 36. A medida autorizou a prorrogação dessa jornada para além da 12ª, 13ª, 14ª horas. Essas horas não precisam ser pagas, elas podem ser compensadas também no prazo de 18 meses. Então, o trabalhador vai prorrogar a sua jornada e pode ficar sem recebê-la, sem receber por esse trabalho extraordinário. Além disso, também a MP previu expressamente no artigo 29 que a Covid-19 não configura doença ocupacional. A gente percebe aí um claro objetivo de, em vez de garantir a proteção das condições de trabalho dessas pessoas que estão expostas aí a todos os riscos decorrentes do combate à pandemia, a norma, em vez de protegê-las, precariza ainda mais a sua condição. Para a gente ter uma ideia, na França, mais uma vez, como exemplo, as medidas foram exatamente no sentido contrário. Todo trabalhador de saúde que for acometido pela Covid-19, automaticamente já terá reconhecida a sua condição de doença ocupacional. É uma presunção absoluta. No Brasil, segundo a MP 927, o que acontecia era o contrário. A presunção era de que ela não foi adquirida no trabalho, mesmo para esses trabalhadores da linha de frente. É bem verdade que, em julgamento recente, o Supremo Tribunal Federal afastou a eficácia desse dispositivo, considerou inconstitucional, e, por consequência, ele não está mais em vigência, em razão dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Outra medida, aliás, outra norma prevista na medida provisória 927 era que a fiscalização do trabalho não poderia aplicar multas e teria apenas um caráter orientativo durante esse período da chamada calamidade pública. Essa norma também foi afastada, porque, evidentemente, ela impede um trabalho extremamente relevante nesse momento de extrema dificuldade para que os trabalhadores dessa linha de frente executem as suas atividades profissionais, porque impedia uma fiscalização mais eficiente da fiscalização do trabalho. Então, como eu disse, tanto a norma que afastava o nexo de causalidade da Covid-19, quanto a norma que impedia a fiscalização do trabalho, foram considerados inconstitucionais em um julgamento do Supremo Tribunal Federal. Um julgamento da semana passada, inclusive, bastante recente. A outra norma que regulou as relações de trabalho para esse período de pandemia é a medida provisória 936, que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Essa medida provisória, ela estabeleceu basicamente 3 aspectos. Primeiro, o pagamento de benefício emergencial de preservação de emprego e renda. Esse benefício é pago pela União, e à frente nós já vamos verificar como é que isso se dá. E também a MP 936 permitiu a redução proporcional de jornada de trabalho e de salários, e a suspensão do contrato de trabalho. Então, em primeiro lugar, a redução proporcional de jornada de trabalho e de salários, a medida permite que essa redução seja de 25%, 50% ou 70%.
ela pode ser, inclusive, feita por meio de acordo individual. Isso está expressamente previsto aqui na medida provisória 936. Essa disposição de que o acordo individual poderia ser adotado para a redução de salário, ela claramente vai de encontro, ela ofende o artigo 7º da Constituição Federal, que diz que é um direito dos trabalhadores a irredutibilidade salarial, salvo convenção ou acordo coletivo. Então, segundo a Constituição Federal, somente se poderia reduzir salário por meio de negociação coletiva. Esse dispositivo foi questionado no Supremo Tribunal Federal. Inicialmente, o ministro Ricardo Lewandowski deferiu uma liminar para estabelecer que os acordos eram válidos desde que os sindicatos fossem informados no prazo de 10 dias, mas o plenário do STF se reuniu e afastou, inclusive, essa exigência, dizendo o seguinte: a previsão da MP 936 é constitucional. Apesar do que está dito no artigo 7º da Constituição, em um momento excepcional como esse, seria possível a adoção de acordos individuais para a redução de salário. Então, esse acordo, essa previsão está valendo, né? Segundo disse o STF. Então, como eu disse, a redução de jornada ela pode ser de jornada e de salário pode ser de 25%, 50% ou 70%. Essa redução salarial ela vai ser, em parte, compensada pelo pagamento do benefício emergencial de preservação de emprego da renda, que vai ser pago segundo as normas do seguro-desemprego. As normas do seguro-desemprego elas estabelecem o pagamento, a manutenção da remuneração do trabalhador em período de desemprego, mas estabelece uma redução desse valor. Então, de modo que esse benefício emergencial ele vai ser de R$ 261 a R$ 1.813, conforme o salário do trabalhador e conforme a redução de jornada e de salário que ele tiver. Essa redução de jornada e de salário, ela pode ser de até 90 dias. Nesse período, posteriormente, o empregado, aliás, ele tem uma garantia de emprego pelo período equivalente ao período em que houve redução da jornada e de salário. Uma segunda medida adotada pelo governo, nessa MP 936, é a suspensão temporária do contrato de trabalho pelo prazo de até 60 dias. Nesse período, o empregado também terá direito ao benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, também pago segundo as regras e os limites do seguro-desemprego. Nessa situação, o empregador ele está desonerado de qualquer pagamento ao empregado, a não ser aquelas empresas que têm um faturamento superior, as empresas que não estão no Simples, que têm faturamento superior a R$ 4.800.000 de faturamento anual. Para essas empresas, também foi estabelecida a obrigação de pagamento de uma ajuda compensatória equivalente a 30% do salário do empregado, nesse período em que for suspenso o seu contrato de trabalho. Então, essas foram as medidas legislativas adotadas para o enfrentamento da crise. Como eu disse, elas fazem parte de um processo de flexibilização e desfiguração do direito do trabalho, e por mais que sejam apresentadas como excepcionais, a gente tem sérios riscos de que várias dessas medidas posteriormente continuem em vigor em razão da permanência desse processo de desfiguração dos direitos. É isso. Obrigado, Alessandro. Pontual, pontualíssimo, aliás, em relação ao cumprimento do tempo. Agradeço as suas contribuições. E, rapidamente, então, eu já passo a palavra ao Maurício Molinari, né, para as suas colocações também. Maurício, com você a palavra, então. Bom, boa tarde, então, a quem aqui nos assiste. Fico feliz de estar dividindo aqui essa rede, né? Não sei como a gente chama isso,
o Jaime, né, o professor Jaime do Serviço Social, o Alessandro, o doutor Alessandro, que eu já tive a oportunidade de conversar com ele sobre as relações de trabalho. Acho que é muito importante ter alguém como o Alessandro dentro do tribunal, com a Luziele, né, que estou conhecendo agora também. Enfim, agradeço a todos aí e parabenizo a iniciativa do Comitê SUAS. E queria iniciar o debate dizendo que eu já vou ser beneficiado pela fala do Alessandro, porque ele aponta vários pontos aí do que seria esse processo de desconfiguração ou de destruição mesmo do direito do trabalho, né? E acho que a palavra desfiguração é até mais adequada, porque não deixa de existir direito do trabalho. Ele passa a ter uma nova roupagem de acordo com as novas necessidades da acumulação de capital. Então, esse é um primeiro dado que eu vou trabalhar aqui. Como que as novas normas trabalhistas que vêm sendo construídas nessa contra-revolução permanente desde 1964 no Brasil, como que elas estão se adequando sistematicamente à forma como o ciclo da acumulação de capital, ou seja, um padrão de acumulação, se desdobra de maneira específica e particular na realidade brasileira. Porque há um processo concordo com o Alessandro, há um processo de desconfiguração, de flexibilização do direito do trabalho, que se configura agora numa desconfiguração, mas ele tem naturezas distintas de acordo com o próprio padrão de desenvolvimento capitalista do Brasil. De 64 para 94, por exemplo, né, 88, 94, é uma flexibilização de tipo determinado. A partir de 94 é de outro tipo. Por quê? Porque há uma transição de um padrão de desenvolvimento industrial, que foi a tônica do Brasil de 1930 até o final dos anos 70, anos 80, para um padrão de acumulação, que é o que a gente vive hoje no seu pleno vigor, de especialização exportadora, onde a tônica da Rede Globo não é falsa, porque no Brasil, de fato, o agro é tech, o agro é pop e o agro é tudo. Então, é um país cada vez mais voltado para a dinâmica exportadora e se especializa naquelas atividades que, de fato, são adequadas, né, a essa divisão internacional do trabalho. Então, eu vou tratar um pouco disso e vou mostrar como o que está acontecendo agora em terreno de pandemia, ou após o governo Bolsonaro, ou o governo Temer, ou o próprio início do processo que se dá no ajuste fiscal da presidente Dilma em 2015, que é o pontapé original para o desmonte das relações de trabalho, quando com um corte de gastos de 40% se promove uma taxa de desemprego de mais de 14% no Brasil, e a Lei Geral da Acumulação de Capital demonstra que não tem nada melhor para os capitalistas implementarem um novo padrão de acumulação e de exploração da força de trabalho do que uma taxa de desemprego elevada, porque os trabalhadores perdem capacidade de resistir ao processo. Isso começa em 2015, justamente. Então, esse processo que vem de 2015 se intensifica ano após ano, e agora na pandemia ganha contornos ainda mais drásticos, ele é uma continuidade. Então, o que eu vou querer discutir aqui, para a gente não... Porque senão o Marx dizia, né? Tudo que é sólido se desmancha no ar, mas isso não deixa de ter regularidades, de ter uma processualidade histórica que ela é contínua, ao mesmo tempo que em alguns momentos apresenta rupturas. Então, o que eu vou colocar aqui é o que está acontecendo hoje, especificamente, em determinada base construída já há um longo período histórico. O que faz, por exemplo, eu lia o jornal Valor Econômico hoje, e o secretário executivo do Ministério da Economia, ou seja, o número 2, depois de Paulo Guedes, que é o grande fiador desse processo de destruição das leis trabalhistas, o Paulo Guedes, o Marcelo Guaranis, que é o atual secretário, dizia o seguinte: o que vamos fazer diante da pandemia? Ele coloca dessa forma: o plano é o mesmo de sempre, né? Reforma tributária, desregulamentação de relações trabalhistas e ampliação da segurança jurídica para os processos de privatização. Então, eles vão continuar dentro de uma realidade mais deteriorada e mais dramática, que é o que a pandemia promove, em uma crise capitalista que os dados já estão mostrando claramente não iniciou com a pandemia. Já desde o final do ano passado, era muito claro que a economia mundial entraria num processo de crise muito drástico, e o Brasil, os dados do primeiro trimestre, antes mesmo da pandemia, já deixam muito evidente que a paralisia da acumulação de capital da economia brasileira já estava colocada, né? E a pandemia, obviamente, ela agrava isso, porque ela vai promover
querendo ou não, né, sendo da vontade ou não do presidente, ela vai promover determinada acentuação da própria paralisia da economia, como a gente vê, por exemplo, o governo do Maranhão tendo que decretar o lockdown, que é a paralisia quase que completa da economia, questão que vai se desdobrar nos demais estados, não vai paralisar no Maranhão. A gente vai ver isso acontecer nos vários estados da União, como o Rio de Janeiro já está discutindo, e se nós aqui em Santa Catarina já está sendo anunciado que o estado, especialmente por conta da contaminação dos frigoríficos, que é o grande polo irradiador da contaminação em Santa Catarina, e Santa Catarina tem uma densidade industrial por conta dos frigoríficos muito grande, Santa Catarina já começa a se colocar como um dos próximos epicentros do próprio contágio da Covid-19. Então, aqui também vai entrar, né, nesse jogo que vai jogar uma queda aí do produto interno bruto, né, de mais de 5%, que é o que já está sendo previsto, que eu acredito que pode ser até mais, chegar a quase 10% de queda do PIB brasileiro, e um desemprego que vai atingir os patamares superiores a 20%, se não chegar a mais de 25%, 30%, que é o que a gente está acompanhando como dinâmica social desse período de crise, numa economia que já vinha extremamente debilitada, especialmente nas relações de trabalho. Então, primeiro dado, queria colocar isso, porque me parece que é fundamental para entender como que a pandemia está incidindo nesse projeto de manter tudo que está aí, né, ao contrário do discurso que ganhou a eleição, que era vamos mudar tudo que está aí, tá ok? Né, a grande questão qual? É manter tudo que estava ali e ampliar em radicalidade os processos que já vinham sendo tocados, especialmente a partir de 2015 no ajuste fiscal. Então, esse é o ponto que, inclusive, que se desmancha uma ilusão em amplos setores sociais de que haveria uma mudança em torno do próprio governo Bolsonaro. E é óbvio e evidente que não há mudança alguma, mas sim continuidade. E continuidade de qual processo? Desse processo que o Alessandro já começou a pincelar aqui, que é um processo de flexibilização do direito do trabalho, que no caso brasileiro inicia-se em 1964, e 2 anos depois já vai ter uma primeira contra-reforma trabalhista, que é a contra-reforma de 66, que não é só trabalhista, é uma contra-reforma trabalhista, previdenciária, né? Ou seja, e ela funciona, qual é o sentido dessa contra-reforma trabalhista, previdenciária, e todas as contra-reformas que a ditadura militar fez no Brasil, é assaltar o fundo salarial dos trabalhadores, né? Assaltar, por exemplo, com a criação do FGTS, esse discurso mentiroso de que a lei trabalhista é de 1943, ela é muito antiga, ela ainda é varguista, é uma grande mentira. 66 acabou com a estabilidade de emprego no Brasil. A lei trabalhista de 43, ela garantia a estabilidade de emprego para os trabalhadores brasileiros. 66 vai acabar com a estabilidade do emprego, que tinha relativa e absoluta, e vai implementar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que foi uma forma fundamental para a ditadura militar de se apropriar daquele fundo salarial que era dos trabalhadores e redirecionar via FGTS, que é um fundo, né, para o processo de acumulação de capital da ditadura militar. Então, assim como a reforma previdenciária, que acabou com os institutos de aposentadoria e pensão, que estavam de posse dos trabalhadores, de bem ou mal, e não podiam ser destinados para acumulação de capital, e sequestrou aquele recurso e destinou para o BNH, o Banco Nacional de Habitação, para fazer as grandes obras da ditadura militar de construção civil, direcionou para a construção de Itaipu, através de fundos para garantir o investimento, ou seja, um primeiro momento, por isso que o sentido dessa contra-revolução, essa retirada de direitos trabalhistas, na minha avaliação, é um sentido voltado para a acumulação de capital, ou seja, assaltar o fundo salarial dos trabalhadores, retirando recursos que estavam contidos na classe e que eram conquistas históricas. Isso aqui, e não foi, concordo com o Alessandro, não foi nenhuma concessão do Estado varguista ou qualquer ideologia que se queira criar em torno disso, foi um processo de luta e organização da classe trabalhadora que vinha, no caso brasileiro, desde a metade do século XIX, quando já em 1850 começam a ter grandes greves no Brasil, especialmente em cidades como Rio de Janeiro, né, cidade que já havia, inclusive, um movimento urbano sindical. E é no crescimento da urbanização do país e do fortalecimento do movimento operário brasileiro e da sua vinculação com os partidos políticos de caráter revolucionário que houve essa conquista do direito trabalhista. A primeira lei previdenciária, por exemplo, não é de Vargas, é de 1922, anterior a Vargas, conquista de uma greve de ferroviários, trabalhadores ferroviários,
numa greve, conquistam a Lei Eloy Chaves, que é a primeira lei de previdência. E essas leis que haviam sendo conquistadas nesse processo de enfrentamento e refluxo do movimento operário, mas que ia num sentido de avanço, inclusive a primeira metade do século XX vai viver revoluções socialistas no mundo inteiro, né? 1910, não socialista, mas uma revolução mexicana, 1917 na Rússia, 1959 em Cuba, e Cuba, obviamente, ao fazer a sua revolução social, interrompeu, ligou o alerta do imperialismo para liquidar com os processos que estavam em gestação, inclusive o brasileiro, que também se começava a discutir a própria Revolução Brasileira na esteira da discussão da Revolução Cubana, né, que aqui também começava a se discutir, e a ditadura militar é um processo de interrupção disso, interrupção desse processo de avanço da classe operária, processo histórico de décadas, né? E, aliás, se for pegar o que já era o acúmulo do movimento operário europeu, é de século, né, de avanço da classe trabalhadora internacional e nacional, e que é interrompida a partir de 64 em contra-reformas sucessivas, ou seja, primeiro uma revolução política, no caso da ditadura, uma contra-revolução política, para, a partir daí, com o comando do Estado, modificar as relações entre as classes sociais. É isso que vai ser a tônica a partir de 64, inaugurado em 66. 88 tem um interregno disso, porque era um momento de ascensão do movimento operário na própria crise da ditadura militar. A gente vai ter as greves operárias a partir de 1977, 78, 79, né, as grandes greves, a ascensão do movimento metalúrgico brasileiro, movimento de oposição bancária, a organização do sindicalismo do serviço público, que até então era proibido de se organizar enquanto sindicatos, existiam algumas associações apenas, organização do sindicalismo rural, enfim, a organização da vanguarda da classe trabalhadora brasileira, que impôs à burguesia do país e internacional a necessidade de uma pactuação social, que foi a Constituição de 88, né, fruto de quase mais de uma década e de um ciclo grevista, que esse é um dado que eu quero colocar aqui. Eu não vou pactuar com a tese de que a gente vive uma onda conservadora ou um período de apassivamento. Na minha avaliação, é um período de extrema agitação política e conflito sindical. Tanto é que as greves no Brasil disparam a partir de 2012 e atingem patamares superiores às greves da década de 80, que foi o processo que construiu a legislação, o mínimo de vitória, assim, entre aspas, porque também a Constituição de 88 abria um conjunto de brechas que foram exploradas, passo seguinte, a partir de 94, com o processo do Plano Real e de reestruturação das relações de trabalho. E, a partir dali, inaugurando uma nova forma de posicionamento do Brasil na divisão internacional do trabalho. Por quê? Porque, a partir dos anos 70 e 80, a China e o leste asiático emergem na dinâmica da econômica mundial como um grande chão de fábrica. E aquela burguesia industrial brasileira tradicional entra em processos sucessivos de falência já a partir dos anos 80. A burguesia calçadista, a burguesia do setor de máquinas e equipamentos, a burguesia do setor têxtil, a burguesia do setor, enfim, vários setores da classe dominante industrial que eram voltados para o mercado interno, não conseguem mais competir com a dinâmica da acumulação de capital promovida pelo processo chinês, com altas taxas inicialmente altas taxas de exploração e com sucessivos ganhos de produtividade, que se a China inicia produzindo bugiganga para a classe média comprar na lojinha de 1,99 nos anos 90, hoje a China produz máquinas, equipamentos e tecnologia de ponta, vinculado, obviamente, com os Estados Unidos como grande promotor de desenvolvimento de ciência e tecnologia. Então, é uma pactuação entre Estados Unidos e China que define uma nova dinâmica da economia mundial, onde não há mais espaço para o Brasil se colocar como uma potência industrial do tipo que se viveu aqui de 30 até 1970, até o final dos anos 70. O Brasil começa a se especializar, de fato, naquilo que sobra, que são setores agroindustriais, por isso que a agroindústria cresce de maneira vigorosa a partir dos anos 90, setores voltados para a exportação dos produtos, para o escoamento dos produtos de exportação, como é o setor, por exemplo, da construção civil, a criação das grandes multinacionais da construção, Odebrecht, Camargo Corrêa, a vinculação com os processos de exportação, o desenvolvimento do setor portuário, enfim, uma dinâmica voltada para a exportação que vai fazer com que, mesmo no período de maior ampliação da geração de emprego do Brasil, que foi de 2005 a 2011, no governo Lula, 83% dos empregos gerados não ultrapassassem o patamar salarial de 3 salários mínimos. E eram empregos, basicamente, no setor de serviços,
né, um setor industrial de serviço, porque não é mais aquele serviço pulverizado, é um serviço cada vez mais concentrado, monopólios da educação privada, monopólios da saúde privada, passam a ser os grandes empregadores de uma força de trabalho com um patamar salarial muito reduzido. E por isso é que a nova geração da classe operária brasileira, da classe trabalhadora, né, diferentemente daquela classe trabalhadora que ainda restou no início dos anos 80, dos anos 90, que bem ou mal, né, alguns setores da classe operária brasileira tinham um salário mais elevado, estabilidade de emprego, numa dinâmica de propriedade urbana barata, esses setores conseguiam, com pouco tempo de trabalho, comprar um imóvel urbano, né, e, a partir disso, estabelecer famílias, núcleos familiares com seus 2 ou 3 filhos, e isso dava uma certa estabilidade social, coisa que hoje não vivemos de maneira nenhuma, porque os filhos daquela classe, na continuidade desse processo de reestruturação produtiva e de especialização exportadora do Brasil e de deterioração das condições de trabalho, que já é de longo prazo isso, hoje os filhos dessa antiga classe trabalhadora, primeiro, não têm estabilidade no emprego, as condições de salário são muito menores, não tem capacidade de comprar uma propriedade privada urbana, porque o preço dos imóveis disparou na dinâmica da especulação imobiliária, e o máximo que essa nova geração consegue ter é um gatinho, uma plantinha, ou qualquer coisa que realize a sua carência afetiva, ou assistir o Netflix, né, pagando R$26 por mês e ficando restringido a um pacote da indústria cultural norte-americana que vai alienando a nossa capacidade de enfrentar o processo que está colocado, porque, obviamente, não valoriza aquilo que é o central, que é a organização da própria classe trabalhadora, que aí não é isso que está no pacote do Netflix ou nessas formas ideológicas que estão colocadas hoje diante de uma nova geração da classe trabalhadora que não consegue se realizar tal como se realizava aquelas gerações anteriores, fruto das conquistas históricas da classe operária, porque tendo direito previdenciário, direito trabalhista e o de saúde pública, educação pública e todas as conquistas daquele período, que ainda restavam bem ou mal nos anos 80, e daí ali em diante foram completamente liquidadas, né, ainda havia possibilidade de algum tempo livre e de alguma inserção mais, digamos assim, civilizada no processo de exploração do capital. Coisa que, a partir dos anos 90, é eliminado sistematicamente, e se houve um período de curto interregno, que por conta da própria dinâmica dos preços de exportação, porque temos que ter clareza disso. Por que de 2005 a 2011, mais ou menos, se estabelece um interregno? Houveram também de retirada de direitos trabalhistas, mas não na mesma agressividade dos anos 90, porque dentro desse padrão de acumulação de especialização exportadora, a partir de 2005, houve um grande salto do preço dos produtos que o Brasil exporta no mercado internacional. Petróleo, soja, minério de ferro tiveram uma hipervalorização por conta do próprio crescimento da economia chinesa, um crescimento estrondoso, mais de 15% de taxa de crescimento. E essa internalização de recursos através da dinâmica exportadora permitiu algum tipo de estabilização daquele processo dos anos 90, que era extremamente agressivo, né? Mas não paralisou o processo. Esse é um ponto essencial. E criou, do ponto de vista ideológico, uma classe trabalhadora extremamente apassivada pelos processos da criação da geração Casas Bahia. Porque qual foi a grande tônica desse período? Foi o crédito ao consumidor, que fazia com que a classe trabalhadora se individualizasse naquilo que é a individualização possível numa sociedade burguesa, que é o assalariamento e o crédito para consumo. E na sustentação de um assalariamento que crescia, mesmo que com patamar reduzido, e de um crédito para consumo que se expandia, a própria classe trabalhadora tira o pé das greves que vinha travando desde os anos 80 até o início dos anos 90. Já a partir de 97, com a estabilização dos preços, e especialmente a partir dos anos 2000, as greves no Brasil caem ao o menor patamar de sua história. E é por isso mesmo que, quando retoma a atividade política mais acentuada, a classe trabalhadora vem à luta sem consciência de classe, porque a consciência de classe não é uma criação de um indivíduo que senta e lê um livro. A consciência de classe é um produto da luta concreta dos trabalhadores. E se os trabalhadores de 97 até 2011 não faziam greve, faziam em média 400 greves ao ano, obviamente que isso reduzia a combatividade da classe, uma classe que se vinculava a processos de individualização através do consumo. Mas o que acontece a partir de 2012, que vai inaugurar essa nova fase, essa nova ofensiva mais drástica da classe dominante em relação aos direitos trabalhistas, o que sobraram dos direitos trabalhistas, foi justamente a crise desse padrão de acumulação. Por quê? Porque os efeitos da crise de 2008, a grande crise capitalista de 2008,
não se deram num primeiro momento no Brasil. Elas se deram no segundo momento, que é o momento de depreciação dos produtos que o Brasil exporta. Minério de ferro, soja e petróleo caíram, em média, entre 60% e 80% seus preços no mercado mundial. E essa queda brutal colocou para a classe dominante a necessidade de avançar contra os direitos trabalhistas, num novo ciclo de assalto ao fundo salarial para o processo de acumulação de capital. Com a diferença que, se a ditadura assaltava o fundo salarial para o processo de acumulação de caráter industrial e desenvolvimentista, a nova fase é extremamente regressiva, porque se assalta o fundo salarial para manter um padrão de acumulação completamente decadente, desvinculado do que há de mais avançado na produção de riqueza a nível mundial. E por isso que se assalta o fundo salarial e não se oferece como contrapartida na ditadura, o assalto ao fundo salarial ofereceu como contrapartida para a classe trabalhadora o emprego na construção civil. Aquelas famílias que vinham do rural, né, do meio rural, e vinham para a cidade, se encontravam colocação na própria construção civil, que crescia vertiginosamente. A partir desse processo de 2012, não há essa contrapartida. Pelo contrário, é um assalto ao fundo salarial que se dá nas destruições de direitos trabalhistas. E o que faz o sindicato? O sindicato faz o mesmo que está fazendo desde os anos 90, que é negociar o direito trabalhista. Não é o sindicato tal qual a origem do movimento operário brasileiro, que se colocava na vanguarda do processo político de construção de uma nova sociedade, ou seja, revolução social, e ao colocar esse processo em marcha, obrigava a classe dominante a entregar benesses. É um movimento sindical que, desde os anos 90, e já em 92, com as negociações tripartite, com a própria aprovação do Banco de Horas, que o Alessandro colocou aqui, que começa pelo próprio sindicalismo dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, que é a origem do berço disso, o movimento sindical passa a ser um negociador da perda do direito. Ou seja, eu entrego o banco de horas, mas mercantilizo ele, que é a mesma lógica da própria acumulação de capital. Então, o movimento sindical passa a ser, a partir dos anos 90, um operacionalizador da lógica de desconstituição, desfiguração dos direitos trabalhistas. E vai, a partir disso, fazendo isso, se perdendo importância na própria organização da classe trabalhadora. E quando o sistema entra em crise em 2012, que é quando desabam os preços internacionais, as greves explodem no Brasil. 900 greves em 2012, 2.000 greves em 2013, 2.000 em 2014, 2.000 em 2015, 1.500 em 2016, 2.000 em 2016, 1.500 em 2017 e 1.500 em 2018. É um patamar grevista maior do que dos anos 80. Porém, qual é a tônica das greves? Não é da constituição do movimento operário, porque o movimento operário não consegue entender esse processo. Ele continua atuando na tônica dos anos 90, negociando tal qual, por exemplo, a medida de proteção ao emprego, que o movimento operário brasileiro, o movimento sindical institucional, está negociando. Não está se colocando contrário a isso. Está negociando, em alguns casos, mercantilizando a negociação, que é a nova tônica da reforma trabalhista de 2017, porque ela não tirou o sindicato do processo, ela transformou o sindicato, ela ampliou a capacidade do sindicato a oferir renda dos processos de negociação. E é o que já está acontecendo, processos de negociação cada vez mais rebaixados e que o sindicato mercantiliza a negociação salarial. E por isso que há uma grande, na minha avaliação, para encerrar aqui, chegando no limite, há uma grande contradição no processo. Porque a classe trabalhadora, diante da sua crise, diante da ofensiva do capital, ela passa a se colocar em dinâmicas de enfrentamento, greves. Esse ano já foram mais de 58 greves desde o início do ano no Brasil, greves em torno do Covid. Quem pega os relatos dos frigoríficos de Santa Catarina sabe que os processos de enfrentamento estão ocorrendo sistematicamente. Paralisações, greves, e, de outro lado, o movimento sindical organizado, institucional, não consegue dar conta desse processo, porque está vinculado a uma lógica anterior e, como diria o velho Marx, né, oprimido pelos fantasmas do passado. O mundo é um novo, tudo que é sólido se desmanchou no ar, o mundo novo se coloca, e os setores organizados da classe trabalhadora não entendem esse processo, e quem passa a entendê-lo, e esse é o nosso problema, a grande armadilha histórica, é a nova onda contra-revolucionária, com Bolsonaro se colocando como aquele que vem mudar tudo que está aí. Porque ele entendeu que há algo de podre no reino da Dinamarca. Ele entendeu que o rei está nu.
E o Bolsonaro, de forma oportunista, não estou aqui defendendo ele, mas estou dizendo a habilidade política e qual é a origem da força política de Bolsonaro é a capacidade de entender esse processo e apresentar o discurso fácil de eu vou mudar tudo que está aí, tá ok? E ganha eleição em cima disso, não ganha eleição em cima de uma massa fascista que saiu das catacumbas. Ganha eleição com base num descontentamento gigantesco da população brasileira que não aguenta mais a tônica de uma depreciação da sua condição de emprego e, de outro lado, de mais de 6 anos de crise, desde o ajuste fiscal, desde 2012, intensificado com o ajuste fiscal da própria Dilma, que coloca o próprio Partido dos Trabalhadores como artífice do processo, e por isso que é repudiado nas eleições subsequentes. Então, a gente está diante de um panorama histórico onde, na minha avaliação, qual é a grande questão? É como reconstruir um movimento operário organizado que não seja meramente um negociador da flexibilização dos direitos ou da desfiguração do direito, como colocou o Alessandro, mas um movimento operário organizado que retome o debate que lhe conferiu a possibilidade de conquistar direitos trabalhistas e sociais, que foi o debate em torno da Revolução Social, que é o debate clássico do marxismo, inclusive, que está abandonado, porque não se fala mais nisso. E é por isso que Bolsonaro nada de braçada, e nesse contexto atual, se sente à vontade, inclusive, para se colocar, mesmo sendo presidente, como a força antissistema. E, obviamente, vai falar para cada vez menos gente, mas para um núcleo cada vez mais organizado e mais sólido e orgânico em torno do que possa se dizer bolsonarismo. Então, a gente tem um desafio histórico, por quê? Porque ainda há 15% da classe trabalhadora que está sindicalizada. Ainda há setores em embrião de organização sindical. Ainda há setores organizáveis da classe trabalhadora. E numa guerra, tal como é a guerra de classe que está colocada que se intensifica a cada ano, 200 soldados organizados derrotam 2.000 desorganizados. Então, o nosso papel, enquanto movimento sindical, na minha avaliação, entendendo essa destruição dos direitos trabalhistas, e em meio à pandemia, porque a pandemia vai acirrar as contradições, é organizar setores da classe trabalhadora que possam fazer um enfrentamento, mesmo que minoritários, porém, possam fazer um enfrentamento com o processo que se acentua de contra-revolução que está em marcha no Brasil. E a gente, então, fazer um bloco de forças que possa se colocar, mas em aliança com a classe, discutindo os temas da classe, discutindo as questões objetivas e concretas, como o fato dos aluguéis, por exemplo, que a classe trabalhadora não consegue mais pagar, como o fato, por exemplo, das faturas de cartão de crédito que o Banco Central joga 1,2 trilhão para o sistema financeiro brasileiro, sem nenhum desdobramento para os trabalhadores, e nem ao menos se coloca o cancelamento das faturas de cartão de crédito, que é uma medida que tem que ser propagandeada pelo movimento operário. E um conjunto de outras questões que são centrais diante da vida dos trabalhadores, que vai estar jogada na miséria. E a dicotomia saúde versus economia é uma dicotomia falsa, porque não há nenhuma dicotomia em saúde e economia. A economia é a produção e organização da vida. Há uma dicotomia entre a economia capitalista e a vida dos trabalhadores. E é isso que tem que ser enfrentado. A economia capitalista, a organização social da produção capitalista, no atual paradigma histórico, não oferece nenhuma perspectiva, nem ao menos de parcelas expressivas dos trabalhadores viverem de forma assalariada. Por isso que o desemprego vai galopar. E diante dessa contradição que está a nossa grande questão fundamental para que todas as iniciativas organizadas da sociedade civil, na minha avaliação, tenham isso como pano de fundo, porque há um grande processo em marcha que, se não o entendermos, corremos o risco de ser devorados por ele na sua pior faceta, que é a faceta contra-revolucionária, tal qual em 64. E não digo que isso está ali na esquina, porque para mim é uma conjuntura de décadas que se inaugurou, que não vai se encerrar. E a gente vai ter que estar à altura das exigências desse novo tempo que só começou. Obrigado, Maurício, pelas suas contribuições. Obrigado também, né? Penso que ambos, né, conseguiram trazer importantes elementos para a gente pensar o momento que a gente está vivenciando, né, de enfrentamento da pandemia. E nesse contexto da pandemia, que não é só ela, né, que é um fato, né, que potencializa e complexifica ainda mais, né, a crise econômica, como eles colocaram, que é uma crise econômica que não é de ontem, mas que, né, o sistema capitalista vem enfrentando
há algumas décadas já, e como o Mesaro chama, inclusive, de uma crise estrutural do próprio capital. E eu gostaria de também alertar as pessoas que estão participando conosco, né, junto lá do canal do comitê, né, de que a nossa opção de trabalho foi fazer com que vamos ter outras atividades parecidas com essa, só que essa foi uma atividade inicial em que a gente pretende trazer uma abordagem mais geral e mais ampla para politizar tudo que está acontecendo, né? E isso nos permitirá, nas próximas atividades, tomarmos questões mais vinculadas, por exemplo, ao trabalho dos profissionais que estão no Sistema Único de Assistência Social, que tem do cotidiano da população usuária dessa política, né? Então, essas questões mais cotidianas poderão ser relacionadas, portanto, com essas abordagens importantes e mais aprofundadas que nós hoje optamos em fazer aqui com a excelente contribuição, né, do Alessandro e do Maurício. E então eu, né, passo diretamente agora já para colocar algumas questões de um primeiro bloco, pelo menos, que eu vou colocar aqui, são questões que foram apresentadas pelos nossos participantes e que são direcionadas, né, para um dos dois expositores. Então, a primeira questão vou colocar primeiro para o Alessandro, mas vou falar as duas ao mesmo tempo, né? Então, uma primeira pergunta para o Alessandro, direcionada para o Alessandro, apesar das medidas do governo, aliás, a primeira é como analisar a questão das relações de trabalho na pós-pandemia? Né? Como é que a gente pensa as relações do trabalho na pós-pandemia? E uma outra questão para o Alessandro aprofundar, que, né, o comentário é que, apesar das medidas do governo, nós percebemos que o setor privado atua de forma muito diversa e instável em relação aos trabalhadores. A quem, né, apelar no cotidiano, no dia a dia? E as questões colocadas por Maurício, para ele, né, para falar um pouco a respeito disso, a primeira questão né, solicitando para que você aprofunde um pouco a ideia e a crítica que você tem em relação à questão do apassivamento, né, a teoria do apassivamento da classe trabalhadora. E uma outra questão que se coloca para você também, se é possível a gente pensar, né, uma composição, uma definição de pautas e de lutas, né, do movimento sindical mais vinculado à esquerda, né, para se contrapor a essa política ultraconservadora que nós estamos enfrentando. Por enquanto, são essas duas questões. Eu abro primeiro, então, para o Alessandro, para ele fazer as suas considerações, e depois, em seguida, o Maurício. Ok? Alessandro. Então, com relação ao primeiro questionamento, como analisar as relações de trabalho na pós-pandemia, me parece o seguinte: concordo em gênero, número e grau com aquilo que disse o Maurício, em relação ao que nos aguarda. Me parece que esse processo de aumento do desemprego e de avanço do capital sobre o fundo de consumo dos trabalhadores vai se acirrar, né, em razão, inclusive, do aumento do desemprego. E do ponto de vista jurídico, acho que a gente vai assistir o crescimento exponencial de medidas jurídicas de exceção que se tornam, na verdade, permanentes. E aí sempre tendo como pano de fundo uma mudança das relações de trabalho no mundo, etc. E essa desfiguração do direito do trabalho em direção ao tal direito do emprego. Então, do ponto de vista jurídico, me parece que essas medidas de acirramento da precarização serão justificadas com esse discurso da necessidade de manter os empregos, da necessidade do direito do trabalho se transformar, se modernizar, e aquilo que a gente vem assistindo há algum tempo. E se até agora isso era mais ou menos velado, acredito que esse tipo de argumento vai se tornar muito mais explícito, é o que a gente já tem visto, inclusive, em decisões do Supremo Tribunal Federal, como essa que agora autorizou a redução de salário por acordo individual. Então, não vejo uma solução para essa perspectiva de aprofundamento da precarização da condição de vida dos trabalhadores, não vejo uma solução para esse quadro no meio jurídico. Acredito que o direito e os
profissionais ligados ao direito, com exceções, evidentemente, mas o direito estará a serviço, como sempre esteve, do aprofundamento dessa tendência das relações sociais. Então, imaginar algum tipo de coisa diferente, ou um destino diferente para as relações de trabalho no Brasil, a solução, me parece que não virá do meio jurídico, dos operadores do direito, vai ter que ser, de fato, construída pela classe trabalhadora, e aí me parece que esse é o ponto fundamental, né, de como organizar a classe trabalhadora para esse novo momento, para esses desafios que vão se apresentar no pós-pandemia. A segunda questão é a quem apelar diante das várias formas, das maneiras diferentes que o setor privado atua, né, diante dessa nova regulação das relações de trabalho. De um ponto de vista institucional, o primeiro recurso seria a própria Justiça do Trabalho, né, porque a fiscalização do trabalho está totalmente destruída, né, nós não temos mais Ministério do Trabalho, os fiscais do trabalho não têm mais dinheiro nem para pagar o combustível para eles fazerem a fiscalização. Então, a Justiça do Trabalho se coloca aí realmente na linha de frente desse desafio de fazer com que essas medidas sejam observadas. Como eu disse, embora eu coloque a Justiça do Trabalho como esse primeiro recurso, não a vejo também com uma perspectiva de conseguir fazer alguma coisa diferente do que vem fazendo até agora, também com algumas exceções, mas, como via de regra, tem chancelado essas mudanças, essa desfiguração do direito do trabalho. Essa é a tendência, me parece, institucional. Por isso que, reforço, acredito que a reconquista desses direitos, a interrupção desse processo passa pela reorganização da classe trabalhadora e não está fora dessa organização, por exemplo, nas instituições, Justiça do Trabalho, Fiscalização do Trabalho, ou o que quer que seja. É isso. Ok, obrigado, Alessandro. Eu passo, então, agora para o Maurício, para ele também fazer suas colocações. Bom, em relação à teoria do apassivamento da classe trabalhadora, é uma teoria elaborada na primeira década ali do século XXI, Mauriase, Virginia Fontes, um conjunto desses autores vinculados especialmente ao PCB, e que dizem que, na minha avaliação, tem uma questão importante ali, que é entender como que houve um processo de apassivamento, e só que o resumo do apassivamento ali se coloca, né, no processo de cooptação de classes, né, feito pelos governos petistas no poder. Eu acho que isso explica uma parte do processo. E o que carece ali, na minha avaliação, é uma crítica da economia política. E a fazer a crítica da economia política no Brasil, falar apenas que foi o processo de cooptação do petismo, apenas isso não dá conta. E quando a classe reemerge na luta, que para mim as greves demonstram isso claramente, aí esses setores que formularam essa discussão ficaram sem o que dizer, ficaram sem discurso, e caíram numa posição até meio nihilista, de impossibilidade, ausência de futuro, não há mais o que fazer, né, uma dificuldade muito grande de tocar algo, se não refazer aquilo do passado. Na minha avaliação, a gente tem que partir de uma crítica da economia política para entender esse período e, fundamentalmente, entender como que se dá o processo de constituição do sistema salarial. Algo era fundamental na discussão do Marx sobre a discussão da classe em si, classe para si, a discussão clássica, né, de organização e revolução social, que era o que era a classe em si, como se constituía a classe. Né? Ela se constituía, em primeiro momento, na constituição do próprio sistema salarial. É o próprio assalariamento, a mercantilização da força de trabalho e o resumo dos interesses e a unidade de interesses dos trabalhadores em torno do salário que permite as coalizões permanentes. E por isso que eu defendo uma recentralização da discussão teórica e política brasileira no tema da classe, abandonando, que eu sei que é muito caro ao serviço social, a ideia da emergência de novos movimentos sociais. Na minha avaliação, é problemática essa tese, porque ela deixa de ter como central a vanguarda da classe operária, que, aliás, o bolsonarismo emerge como processo político na vanguarda da classe operária.
assim como o petismo, historicamente, emerge no processo político no seio da vanguarda da classe operária brasileira. Não é à toa que o petismo nasce no ABC paulista, o petismo nasce naqueles setores, basicamente 4, mas outros mais, metalúrgicos, servidores públicos, trabalhadores da agricultura e bancários, e outros setores, mas de caráter industrial. A vanguarda da classe operária é ela que dá sustentação para processos políticos, e a gente tem que entender o que acontece com esse setor da classe. E esse setor da classe, que caiu, inclusive, em teorias, dizendo que são os privilegiados, etc., 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 são os setores estratégicos do ponto de vista da condução da política, porque eles são aqueles setores que conseguem criar organizações perenes para enfrentar o processo. E a luta política ela só pode ocorrer, do ponto de vista da classe trabalhadora, se ela tiver perenidade, se ela tiver regularidade. Aquela luta que emerge no momento, depois cai, como é a luta dos movimentos sociais, ela é importante, não é ser desprezada. Mas se ela não tiver articulada com a centralidade do movimento operário, da sua vanguarda operária, que era a discussão que estava no século XIX, estava no início do século XX, que, aliás, foi a discussão que fundamentou as revoluções sociais, né? Que era a discussão de qual era o sujeito revolucionário, qual era o setor da classe que poderia capitanear um processo revolucionário. Isso se abdicou de discutir no Brasil. E é uma construção dessa transição desde os anos 60, que, aliás, acompanha o processo de derrota da classe trabalhadora, que é a emergência de determinadas teorias que não mais são, inclusive, que fazem a crítica sistemática ao marxismo como centro estrutural da análise da sociedade de classes. E essas teorias não dão, na minha avaliação, aqui é aberta a polêmica, a discussão que é salutar, inclusive, elas não dão condição para a gente enfrentar o processo atual, porque a gente tem uma possibilidade histórica objetiva, e não estou falando aqui longo prazo, que é organizar, e daí já vou para o segundo ponto aqui central, porque a crise do capital, na sua particularidade histórica a partir de 2012, ela jogou especialmente os setores da vanguarda operária no furacão da crise. Aquele que é o exemplo que eu dou daquele filho de um banqueiro, é o meu caso, o filho do bancário dos anos 80 e 90, que hoje trabalha como trabalhador, foi, aliás, formado, né, com ensino superior, fazendo mestrado, vou fazer doutorado e tudo o que vou fazer depois, mas que não consegue reproduzir nem o padrão de vida dos pais. E por isso, inclusive, que Bolsonaro é tão hábil ao promover um discurso de caráter reacionário, porque ele reivindica um ideal não realizável, mas que em alguma medida foi, nos anos 80, que é o ideal da família. Que o que destruiu a família foi o próprio processo da acumulação do capital. E Bolsonaro, então, é hábil quando ele coloca o tema da família. O tema, ele não é, claro, que ele não é um sujeito inteligente, leitor da ciência política, mas ele tem, pelo fato de ser alguém do baixo clero, ele tem um faro, uma sensibilidade para a vida degenerada. Por ser um degenerado político, ele entende o que é o processo de degeneração das condições de vida e por isso ele consegue traduzir isso, tal como Luiz Bonaparte traduziu no 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Não é um sujeito brilhante que emerge desse processo, é justamente um sujeito degenerado, que é a expressão disso. Então, o que eu acho que é fundamental agora, nesse momento, é a articulação da centralidade do movimento operário, da sua vanguarda operária, porque é uma vanguarda operária organizável, passível de ser articulada em torno da defesa das questões objetivas. Eu não estou falando aqui de defesa abstrata, mas das questões objetivas em meio à pandemia. Trabalhadores da indústria da carne, no oeste catarinense, estão submetidos a condições drásticas, dramáticas. Trabalhadores do setor da construção civil, bens de capital, setor de bens de capital, o que sobrou do setor de bens de capital, dado de hoje, 11 mil desempregados em um mês. E vai continuar. A queda, peguei os dados aqui, nem comentei, mas, por exemplo, está aqui, caiu 23% a produção de bens de consumo durável. Trabalhadores da indústria automobilística, trabalhadores que, aliás, já eram 14 milhões de operários, não acabaram, como vem constantemente sendo dito, que acabou a classe operária, etc., etc. São uma classe extremamente sólida, que tem capacidade de organização perene, e aí emerge a centralidade dessa classe, mas da discussão de como politicamente organizamos. Qual é a nossa interpretação crítica do momento atual para que consigamos trazer as pautas concretas, articulando a vanguarda da classe operária com as explosões sociais que vão inexoravelmente continuar a ocorrer, tal como ocorreram ano passado no Chile. Explosão social vai ser a tônica, tal qual na década de 20. Explosões sociais urbanas aconteciam
de forma sistemática, porque era uma crise gigantesca do café. Agora é a mesma coisa, uma massa urbana desempregada, precarizada, sem nenhuma perspectiva de vida, vai viver explosões sociais. Mas se não tivermos o movimento operário organizado, dando a vanguarda, a direção, e eu defendo direção política, a vanguarda política, coisa que foi abandonada também dentro dessa teoria dos novos movimentos sociais, vanguarda, leninismo, né? Vamos ser bem claro, se não conseguir dar a direção para esse processo, essas explosões sociais vão ou perder força ou serão apropriadas pela contra-revolução. Porque a contra-revolução, do ponto de vista organizativo, ela começa a organizar setores sociais. A capacidade do Bolsonaro organizar setores pequenos e pequenos empresários degenerados que estão perdendo violentamente sua propriedade na crise e não conseguem ver outra perspectiva, a não ser se agarrar no Salvador, e é um Messias ainda por cima, né? O cara ainda tem a sorte de ser o Messias, e nada mais adequado para a família brasileira em decadência do que encontrar o Messias, porque família e religião, tudo a ver. Então, esses setores passam a ser organizados pelo Bolsonaro, e o Bolsonaro, sendo impeachmentado ou não, isso aí para mim é secundário no processo político, sendo impeachmentado ou não, ele permanece como uma força política organizada. E isso é o que é o fundamental, ele passa a organizar de 10% a 20% da sociedade brasileira. Não é descartável, não é secundário isso. Então, nós também temos que organizar 10%, 20%, 30% da sociedade, porque o restante, meus amigos, são aqueles que vão explodir socialmente. Explodir em torno do quê? Em torno da ausência de vida, em torno do fato que a renda mínima de R$600 nem está sendo liberada e ela por si só não vai dar conta de resolver um desemprego de mais de 25%, que vai ser prorrogado até o ano que vem ou até mais. Então, a gente vai ter um momento histórico muito importante, que é de definição de qual é o rumo de uma esquerda organizada que a gente vai construir, que, para mim, tem que estar vinculado a isso, ao debate da centralidade da classe trabalhadora, da sua vanguarda e da revolução social, que, no nosso caso, é a Revolução Brasileira. Não pode ser outra, senão a Revolução Brasileira. E aí que eu acho que é o fundamental, onde a gente tem que vincular os processos concretos de organização a esse horizonte estratégico, que esse sim precisa ser construído. Porque sem horizonte estratégico não há luta vitoriosa possível. Apenas resistir não dá conta. É preciso fazer uma estratégia, momento de defesa, mas vinculado a uma estratégia de avanço, senão a gente padece do mal de sermos atropelados pela contra-revolução. Ok, Maurício, a gente ainda tem tempo para mais um bloco, e daí nesse bloco também, em virtude do nosso tempo, eu vou pedir para que vocês façam suas considerações e já, enfim, respondam as questões e façam suas considerações finais. Então, eu acho que a pergunta, na verdade, é direcionada para o comentário dos dois, são duas questões. A primeira delas é como reorganizar a classe trabalhadora que está coagida ou acovardada, acomodada, principalmente no setor público. E a outra questão é se o movimento sindical tem potencial para articular uma organização da classe trabalhadora que majoritariamente nunca teve acesso à proteção trabalhista e está imerso na informalidade, né? Então, acho que isso também toca a própria questão da organização do sistema, né, de justiça trabalhista, de que, na verdade, acaba sendo ainda uma justiça do empregado, né, do chamado empregado formal, né, enfim. Então, abro a palavra novamente para o Alessandro e depois para o Maurício. Alessandro, com você. Então, essa questão da como reorganizar a classe trabalhadora, principalmente no que se refere ao setor público, me parece o seguinte: o trabalhador do setor público, ele também foi alvo de uma investida que buscou dividir a classe trabalhadora. Então, o trabalhador do setor público, ele se convenceu, em grande medida, de que ele não faz parte da classe trabalhadora, ou se faz parte da classe trabalhadora, uma aristocracia, vamos dizer assim, da classe trabalhadora. Um fenômeno que contribuiu muito para que isso se consolidasse foi o avanço da terceirização no serviço público. Então, no serviço público, hoje a gente tem várias classes de trabalhadores diferentes. Então, na justiça, temos os magistrados, os servidores, os terceirizados. É uma organização que divide e hierarquiza as relações e também faz com que as pessoas não se reconheçam mais como integrantes de um mesmo grupo, que no final das contas todos são classe trabalhadora. Falando aqui
de um ponto de vista bastante generalizado, né? Então, por exemplo, no meu local de trabalho, todos os anos, no final do ano, a gente organiza lá um evento para doar cestas básicas para os trabalhadores terceirizados que trabalham conosco lá no dia a dia, que são nossos colegas de trabalho. É um gesto bonito, né, que revela aí um altruísmo dos colegas, mas, por outro lado, revela o grau de precarização aqui. Colegas que estão ali dividindo o mesmo espaço conosco foram submetidos, né, de precisarem receber cestas básicas como um presente de final de ano, né? E a partir do momento que a gente tem essa atitude, a gente corre o risco de simplesmente achar que fizemos a nossa parte, né? Naquilo que nos cabe, nós fizemos a nossa parte. E me parece que esse tipo de avaliação e de conduta é resultado dessa dificuldade de se identificar enquanto classe trabalhadora, enquanto identificar esse horizonte político comum que deveria ser superar todo esse modo de organização social a que todos estão submetidos, baseado na exploração do trabalho. Então, no serviço público, o desafio, de fato, é muito grande para essa busca de reorganização, e me parece que o primeiro passo seria buscar essa tentativa de fazer com que a luta seja permanente, como disse o Maurício, e, mais do que isso, que essa luta seja travada por pessoas que se entendem enquanto trabalhadores e que precisam lutar para que as suas condições de vida não sejam deterioradas, processo que a gente vem acompanhando aí, inclusive no serviço público. Depois, nessa questão da informalidade e da dificuldade que aqueles trabalhadores que não estão submetidos a uma relação formal de trabalho têm de alcançar algum tipo de proteção dos seus direitos, também, em grande medida, é resultado desse processo de divisão da classe trabalhadora, em que esses direitos conquistados aí durante esses processos de lutas históricas, eles foram cada vez mais sendo reservados para grupos menores, né? Enquanto que uma grande parcela da população está sendo alijada dessa proteção. É importante a gente destacar o quanto o direito tem um papel relevante nesse processo todo, quando permite a terceirização, quando não reconhece relações de emprego em que os trabalhadores claramente estão submetidos à exploração, à subordinação do trabalho, como, por exemplo, os trabalhadores das plataformas digitais, entregadores e assim por diante. Então, é importante reconhecer o papel do direito nesse processo todo e, dentro do possível, nesse âmbito que diz respeito aos operadores do direito, procurar reverter isso. Mas, como eu disse em outro momento, eu não tenho ilusões em relação ao papel dos operadores do direito nesse processo todo. Acho que, se em algum momento a gente conseguir alcançar um outro momento de organização, de mobilização e de ação da classe trabalhadora, isso será resultado da ação dos próprios trabalhadores, organizados politicamente, com esse horizonte que vai além das conquistas de natureza meramente econômica, mas que também tem um objetivo político maior, que é buscar a superação desse modo de organização das relações sociais. Ou seja, a gente tem que reconhecer a importância dessa luta de classes que busca reconhecer direitos, mas não se pode perder de vista o horizonte e o objetivo final, que é a luta de classes política, que é a superação desse modo de organização da sociedade para um outro modo não mais baseado na exploração, mas em que a gente consiga conviver e se organizar, produzir e distribuir a riqueza produzida de forma equilibrada, e não apenas com o objetivo de explorar os outros. Essa também é a minha mensagem final. E quero agradecer muito o convite, dizer que foi uma alegria, uma honra, aprendi demais aqui no debate. Maurício, fiquei realmente muito encantado com a tua avaliação de todo esse processo histórico, que concordo plenamente com aquilo que você disse, que a gente precisa fazer a crítica de um ponto de vista da economia política,
não apenas avaliar essa conjuntura, esses processos que estão na superfície, mas fazer uma crítica que vá além disso. Então, agradeço, Jaime, Luziele, pelo convite e podem contar comigo aqui no futuro, inclusive, como alguém que vai assistir os próximos debates. Ok, Maurício, obrigado. E passo a palavra já ao Maurício também, para que também faça já nas suas respostas, já apresente também suas considerações. Claro. Bom, a pergunta, né, foi colocada como reorganizar a classe que está acovardada. Eu discordo da premissa. Quero, sim, porque eu avalio, com todo respeito a quem fez a pergunta, não, que não é, mas eu não acredito que apreciações de caráter moral nos ajudam a entender o que está acontecendo. A classe não está nem acovardada e nem é corajosa. Ela nunca foi. Aliás, ela é, em alguns momentos, extremamente conservadora. Ninguém aqui quer romantizar a classe trabalhadora. Né? A classe trabalhadora é uma determinação social, ela não é o fruto de uma vontade individual, ela é uma determinação social e o sujeito que vive numa realidade extremamente degenerada, ele vai expressar uma moral degenerada. Não, isso aí ou a gente vai imaginar e vai idealizar uma classe que vive num casebre, dividindo com uma família de 6, 7 pessoas um banheiro, e quando alguém tem sem saneamento básico e vai esperar que no meio de digamos, uma diarreia de algum dos filhos vai haver algum sentimento elevado dessa classe. Essa classe submetida a essas condições, ela é expressão disso. E também a classe dos servidores públicos, que você diz acovardada, ela é expressão de determinadas relações sociais. Se a gente não entender que uma nova geração inteira, porque basicamente tem 2 gerações no serviço público hoje. Tem a geração pré-anos 2000 ali, que guarda ainda aqueles direitos trabalhistas anteriores, e tem a geração que entrou no serviço público, com exceção de uma ou outra categoria, né, que são categorias que ainda têm uma condição material mais elevada, que tem uma situação material muito pior do que era, e que se assemelham, em grande medida, às condições da classe em geral do Brasil. E é só a gente ver os próprios professores universitários, os assistentes sociais, né, aqueles que entram numa prefeitura, qual é a condição de trabalho? E isso beneficiados por uma ampliação muito grande do número de profissionais no mercado e não mudando as condições objetivas de trabalho, que rebaixou o valor da própria força de trabalho de vários profissionais do Brasil. E esses servidores públicos, na minha avaliação, não estão acovardados. Em primeiro lugar, uma parcela está garantida pelo processo anterior e dificilmente quer fazer luta. Outra parcela ganha muito bem, inclusive dentro da universidade. Tem setores, professores universitários vinculados ao processo de privatização da universidade que não tem interesse nenhum em enfrentar o sistema. Porém, tem uma massa enorme de novos servidores públicos que ganham um salário reduzido e que estão arriscados agora, que é uma outra medida que o Bolsonaro e o Paulo Guedes e o seu governo anuncia sistematicamente, que é a flexibilização do regime estatutário do servidor público. Então, todos esses setores estão ameaçados. A questão é, primeiro, não tem uma experiência de luta atrás de si. Isso é muito importante. Uma classe que não tem cultura de luta, e é o que aconteceu com toda essa geração que entrou no serviço público e se formou, né, durante as décadas que não teve luta no Brasil, só teve conciliação e nheco-nheco e coisinha por cima, não vai ir para a porrada, para a luta, num primeiro momento, porque não tem cultura organizativa de luta por trás de si. Porém, aí que eu discordo, a classe está em processo de mobilização quando a gente vê o indicador das greves, desde 2012. Então, está sendo construída uma dinâmica política, uma cultura política, porém, ainda não encontra a tradução do ponto de vista político-organizativo. Isso está claro quando essa classe repudia o sindicato, repudia os partidos que estão aí, e com alguma razão. Não dá para botar como se fosse uma mera construção da mídia. Tem uma razão objetiva, porque os sindicatos que aí estão, os partidos que aí estão, operaram esse sistema até aqui. Isso causou uma grande desconfiança dessa classe que sai à luta. Então, por isso que eu digo, é um processo contraditório. E há possibilidade, e aí por isso, como ele é contraditório, como a gente não desenvolveu formas políticas organizativas para
para capturar essa luta que vai se dando na prática, e as greves é isso, e teve muita greve do setor público, nos últimos 6 anos, 7, 8, eu acho que 8 anos, tiveram muitas greves do setor público. Esse ano tivemos a maior greve da história desde 95 da Petrobras. Os trabalhadores da Petrobras, em greve, setor público. Ano passado teve uma greve gigantesca dos estudantes da UFSC. Então, o processo está em marcha. Eu não atribuiria apreciações de caráter moral para um processo que tem que ser analisado pela crítica da economia política e que temos que encontrar nessa contradição de uma classe que quer mudar tudo que está aí, mas não encontra uma forma para fazê-lo, como desenvolver essa forma. E por isso que o processo de reorganização da classe é fundamental. A Itália, vou dar um exemplo da Itália. A Itália aconteceu igualzinho no Brasil. Começou o isolamento social, daí veio a pressão empresarial, retiraram o isolamento social, como aconteceu aqui. Jean Loureiro, aqui o prefeito de Florianópolis, saiu se vendendo a nível nacional como grande defensor da saúde. Deu um mês, já liberou geral. Mesma coisa o governador Moisés. E o que acontece na sequência? Um pico novamente do contágio. O que aconteceu na Itália no segundo pico do contágio? Greve geral dos trabalhadores italianos. E na greve geral começam a criar formas organizativas. Setores que estão na informalidade, como foi outra questão, tem que avaliar o que é informalidade. A gente não pode assumir, o Alessandro sabe muito bem, assumir a forma jurídica como aquilo que categoriza a nossa análise. Eu não posso analisar a classe trabalhadora entre formais e informais. Dentro da informalidade, tem setores que são de vanguarda da classe operária. Setor de transportes. O que foi a greve de 2018 dos caminhoneiros no Brasil? A maioria informal. Uma greve poderosíssima. E uma classe que, obviamente, não vai esperar que um caminhoneiro, sem ter uma organização de trabalhadores caminhoneiros, vai sair em greve com o Manifesto Comunista embaixo do braço, porque ele não vai. Ele vai sair em greve com a sua consciência adquirida do processo anterior. Só que esse processo continua, porque tudo aquilo que se colocou como solução para os caminhoneiros não foi dada. Os fretes estão despencando, o custo do transporte aumentando, a precarização das condições de trabalho. Então, todas essas... Por isso que eu digo, não assumam a forma jurídica como a categoria que baliza a análise. O que baliza a análise para mim? Primeiro, a aristocracia operária que o Alessandro falou. Qual é um dado essencial? A falência da aristocracia operária. O que faliu nos últimos 40 anos? A aristocracia operária, que é esse setor, filhos da aristocracia, que hoje estão sem nenhuma condição de inserção no mercado de trabalho, que não a degeneração. Dados dos formados em universidades do Brasil. Apenas 35% dos formados em universidade do Brasil estão trabalhando nas suas atividades típicas. O restante, 65%, não trabalha naquilo que se formou. Coisa que nos anos 80 era impensável, porque alguém se formava na universidade nos anos 80 e virava pequeno empresário, rapidinho. Acumulava um patrimônio. O salário médio, R$ 2.600. Então, há um processo de centralização para as velhas condições de vida, daquilo que eu encerro, e agradeço o convite aí de vocês, espero que o debate tenha sido proveitoso, porque eu acho que, na minha avaliação, sempre é bom o debate, que seja polêmico mesmo, que se coloque as questões importantes. O que a nova classe trabalhadora, cada vez mais, acabando com essa dicotomia formal, informal, ou essas questões que, para mim, são secundárias, são importantes, não estou dizendo que não são, mas são secundárias na categorização, a discussão teórica do processo. Qual é a tônica dessa nova geração da classe operária? É uma nova classe que não tem nada a perder a não ser os seus grilhões. E isso aparece na explosão social do Chile, aparece na explosão social na América, na Colômbia, que tem um estado terrorista, um narco-estado terrorista que explodiu socialmente no ano passado. E não tenham dúvidas, no Brasil isso aí vai ser, não sei qual é a processualidade, qual é o tempo, não tenho bola de cristal, mas que há um movimento histórico, uma marcha que aponta para esse sentido, que a gente tem que entendê-la para poder se colocar organizando e dirigindo o processo, isso há. Então, é nesse sentido que eu acredito que seja fundamental a gente fazer os debates da esquerda brasileira como um todo, da sociedade civil organizada, e do movimento operário na sua centralidade, que para mim parece ser cada vez mais evidente, ainda mais quando numa greve, como eu falei, de caminhoneiros, paralisou a produção do Brasil em uma semana. E botou a República em xeque. Então, acho que é nesse sentido que a gente vai ter que entender o que está acontecendo e investigar. E agradeço aí, espero que tenha
contribuído. Obrigado aí por escutarem. Valeu, Maurício. Quero mais uma vez, né, estamos chegando aqui ao final e quero agradecer mais uma vez a participação, né, sua e do Alessandro nesse importante debate. E vale a gente, né, mencionar de que todas as questões que vocês colocaram, que materialmente, né, significa o processo de precarização ou desconfiguração, inclusive, da proteção dos trabalhadores, vai também na mesma proporção chegar, né, no Sistema Único de Assistência Social, para a intervenção profissional dos assistentes sociais e de todos os outros profissionais que atuam nesse sistema. Queria agradecer também a participação, né, e a contribuição aqui da professora Luziele e de todas as pessoas do apoio. Queria agradecer às pessoas que estão nos acompanhando no canal do YouTube do Comitê Estadual e dizer, né, e convidar todos para que sejam presentes novamente no próximo webinar, que será divulgado, e dizer também de que que a nossa conversa de hoje ficará disponível, inclusive, no canal do YouTube do Comitê, para que outras pessoas, ou as mesmas pessoas, inclusive, que quiserem retomar para continuar sua reflexão, possam fazer uso disso também. Então, indo para o final, como poderia, né, não poderia deixar de ser, eu gostaria de terminar com uma breve poesia, né, de uma escritora, né, importantíssima, que é a Maria Carolina de Jesus, e com a simplicidade dela, ela consegue trazer para a gente a reflexão de como, né, nessa sociabilidade, né, a gente continua, né, submetido à produção e à reprodução das desigualdades sociais. Ela diz o seguinte: não digam que fui rebotalho que vive à margem da vida. Digam que eu procurava trabalho, mas fui sempre preterida. Diga ao povo brasileiro que o meu sonho era ser escritora, mas eu não tinha dinheiro para pagar uma editora. Com essa reflexão aí, nós terminamos. Quero agradecer mais uma vez a todos e até o próximo webinar. E a professora Luziele, né, também de forma bastante perspicaz, ela coloca uma questão fundamental para a gente pensar até o nosso próximo encontro, então, né? Que é de que o fato de que as nossas escolhas, né, neste momento, é fundamental, porque é a partir dessas escolhas que nós atuamos sobre essa realidade presente e que a gente pode também vislumbrar o que é possível fazer a curto e médio prazo, portanto, pensar o futuro a partir do hoje. Então, adeus aí ao pessoal, um abraço e até a próxima. Obrigado a todo mundo. Tchau. Obrigada, Jaime, obrigada, Alessandro, Maurício, foi muito importante. Eu quero agradecer, em nome do comitê, a presença de vocês. Nós já estamos aqui, nós anotamos e gravamos, viu, doutor Alessandro, Maurício, que vocês estão à disposição de fazer novos debates conosco, numa perspectiva de quem quer justamente agregar forças para a defesa do direito, para que esse direito à assistência social chegue aos usuários, para que os trabalhadores e trabalhadoras estejam protegidos e podendo trabalhar, né, devido à natureza da sua atividade. Então, o comitê está também à disposição de vocês, e eu gostaria já de convidá-los, agradecer a todos que assistiram a esse primeiro webinar, feito com o comitê e com a parceria do Departamento de Serviço Social da UFSC, para o próximo, que será agora dia 8 de maio, e que tratará exatamente do tema família, proteção social, família e cuidado em tempos de pandemia, onde nós teremos a participação da professora Regina Célia Mioto, da professora Liliane Moser, da professora Rúbia Ronzoni. O webinar será dia 8 de maio, na sexta-feira, às 14 horas, nesse mesmo canal, e nessa ocasião nós vamos lançar o levantamento que já está em produção sobre pandemia e famílias. Então, muito obrigada, a gente espera todo mundo na próxima sexta-feira, às 14 horas, agradecendo muito a LESC, a Frente Parlamentar, a todos os colegas do comitê que estão assistindo, sobretudo a assessoria da Frente Parlamentar, do gabinete da deputada Luciane Carminati, que gentilmente doou o aplicativo Zoom para a gente poder fazer a transmissão desse webinar. Então, boa tarde a todos, muito obrigada e até a próxima oportunidade.